Na cidade de São Luís do Paraitinga, um homem sem nome vagava pelas ruas como um morador de rua, perdido e esquecido. O que todos não imaginavam é que ele se transformaria em um terrível lobisomem e iria marcar para sempre a história dessa cidade. Essa história incrível você confere agora, com o Senhor das Lendas. Ele era uma figura solitária, cuja história era um mistério até mesmo para ele. O peso do passado o arrastava para baixo a cada passo que dava. Ele havia perdido toda a família e acabou mergulhando em uma depressão profunda, onde se jogou nas ruas para viver à mercê da morte. A cidade, com suas ruas escuras e seus segredos antigos, parecia envolvê-lo em um abraço sombrio. Passando por muita dificuldade e desesperado por uma segunda chance na vida, ele fez um pacto com o diabo, selando sua alma em troca de uma promessa vazia de redenção. O homem não tinha ilusões sobre as consequências de seu acordo, mas a esperança frágil queimava em seu peito, alimentando sua decisão desesperada. O homem não conseguiu prosperar após o pacto, o que o deixou ainda mais depressivo. E para piorar, ele teve sua alma selada por uma maldição. Todas as noites ele se transformaria em uma criatura selvagem. Ele sentiria seu corpo esticar e seus ossos quebrarem, trazendo uma dor incompreensível, enquanto ele se transformava em uma criatura demoníaca. Esse seria o preço a se pagar em todas as luas cheias, por vender sua alma. Foi numa noite de lua cheia que a maldição despertou pela primeira vez. Sob o brilho da lua, o homem sentiu seu corpo ser tomado por uma força além de sua compreensão. Sua pele se esticou, seus ossos se quebraram, e sua mente foi envolvida por uma névoa vermelha de fúria primal. Ele se transformou em um lobisomem, uma criatura de pesadelo que percorria as ruas da cidade em busca de presas indefesas. Muitos relatos dizem que durante o período em que ele estava transformado, era o próprio demônio que controlava seu corpo. Isso porque ele não se lembrava de nada após voltar ao normal. Quando a noite passou, o homem retornou à sua forma humana, mas sua mente estava vazia de lembranças. Ele não sabia o que havia feito durante sua transformação, nem o terror que havia espalhado pela cidade. E assim começou a jornada do homem amaldiçoado, condenado a vagar pelas ruas como uma sombra, sem saber quem era ou o que se tornava nas noites de lua cheia. Durante o dia, ele vagava pelas ruas da cidade como um espectro solitário, tentando reconstruir os fragmentos perdidos de sua identidade. À noite, ele se via mergulhado na escuridão de sua maldição, transformando-se em um lobisomem cujas garras e presas não conheciam misericórdia. Apesar de sua amnésia, rumores começaram a se espalhar pelas sombras da cidade sobre os ataques brutais que assolavam São Luís do Paraitinga. Alguns falavam de uma besta selvagem que vagava pelas ruas à noite. Outros sussurravam sobre um homem atormentado, cujos olhos vazios denunciavam a dor de uma alma condenada. Há quem dissesse que havia avistado uma criatura na beira da estrada enquanto passava com seu veículo. Enquanto isso, os habitantes de São Luís do Paraitinga viviam com medo, sabendo que o perigo espreitava nas sombras e que a noite trazia consigo o terror do desconhecido. Com o passar dos dias, mais relatos alarmantes chegavam e inundavam as ruas, descrevendo encontros terríveis com uma criatura que parecia surgir das sombras e desaparecer sem deixar rastros. Agora, as testemunhas aterrorizadas descreviam um monstro de olhos selvagens e garras afiadas, cuja fúria era tão implacável quanto o próprio inferno. As histórias se espalhavam como fogo selvagem, deixando a cidade em um estado de pânico. A cidade tremia sob o peso dos ataques do lobisomem. A população vivia com medo constante, temendo o próximo ataque e rezando por um raio de esperança que os libertasse da escuridão que os cercava. O caso apareceu em alguns jornais da época, relatando os fatos ocorridos. Após aproximadamente uma semana, os casos pararam. Não se teve mais nada relacionado a isso. Alguns afirmam que a criatura acabou morrendo. Outros dizem ter visto o homem saindo da cidade. O fato é que essa história acabou ficando muito conhecida nessa cidade e nas cidades vizinhas. E o que mais deixou todos intrigados é que alguns anos depois, um grupo de pessoas relataram terem visto a suposta criatura na floresta. Mas, e você? O que me diz? Seria verdade? Ou seria só alguém querendo se aproveitar da história para chamar atenção?